pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus cantamos, Deus que estamos louvando nessa noite. Nós muitas vezes cantamos sobre esse amor e nos esquecemos quão grande Ele é. Nós falamos sobre Cristo na cruz e esquecemos quão grande foi esse sacrifício. A música que cantaremos agora nos lembra desse sofrimento na cruz, de quão grande Cristo é e quão pequeno se fez por nós e morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Que nós não possamos nos esquecer do sacrifício de Cristo na cruz, da redenção que tivemos através desse sacrifício. Que hoje vivo Ele está e assim nos deu vida para estarmos aqui em torno de louvores, cantando, conhecendo a Sua palavra. Nós possamos cantar essa música entendendo o que estamos cantando, sobre quem estamos cantando e sobre a história que pregamos aos outros. Que isso nos toque e para assim podemos proclamar o Evangelho de forma verdadeira, lembrando o tamanho que foi o sacrifício de Deus. Deixou seu nome, se foi.
Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós quando não merecíamos, quando éramos inimigos da criação, inimigos do Pai. Ainda assim, Cristo se fez carne e se entregou por nós. Por isso hoje podemos reconhecer o que temos de melhor, o que da vida hoje que vivemos é o melhor. Às vezes nós vivemos uma vida pensando e buscando coisas, achando que aquilo é o melhor para nós, o melhor para a nossa família, mas o melhor é Cristo Jesus que se entregou na cruz por nós. Nova vida para sempre, na família, alegria. As mulheres. Aleluia.
Deus, grandioso Pai, agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de Te louvar. Agradecemos, pois outrora éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos trouxe a Ti. O Senhor nos chamou e nós hoje cantamos, nós hoje falamos sobre o Evangelho, nós hoje nos ajoelhamos e nos prostramos diante de Ti. Que o Senhor hoje nos lembre mais um dia do que nós somos diante de Ti, de quem o Senhor é, toda a Tua majestade, ó glória. Que o Senhor esteja neste culto, na palavra que o pastor trará hoje, nos lembrando de quem nós somos, quem o Senhor é e da nossa missão de pregar o Evangelho, independente das circunstâncias e das situações, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para glorificar, honrar o Teu santo nome. Que nós possamos assim, ó Deus, cumprir a nossa missão, nos colocarmos diante de Ti, entregarmos tudo que somos e o Senhor nos fazer o que quiser de nós, sermos quem fomos criados para ser e outrora não éramos, Deus. Agradecemos pela oportunidade de ser igreja com todos aqui, cantarmos e entoarmos louvores a Ti. Agradecemos por mais um dia assim, até que o dia que o Senhor volte para nos buscar, e assim teremos uma eternidade para louvar e honrar o Teu santo nome. Por isso agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Convido todos para uma leitura da primeira carta ao apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos ver? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém? Estamos reunidos nessa noite. Eu não vou pregar, o pregador será o pastor Heber Cunha, mas eu quero falar algo como introdução. Estamos reunidos nessa noite para a ordenação do irmão Fábio Ferreira Souza ao ministério pastoral. Algumas coisas que ocorreram no ano de 2021 foi a situação de uma enfermidade da minha parte, e por volta dessa época eu precisei ir a São Paulo para alguns exames. Quando eu falei com o Fábio que eu precisava dele por um final de semana. É interessante os planos que fazemos. Fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. E a partir daquela época, o Fábio tem cuidado da igreja já por 2 anos. Eu estou muito emocionado hoje. Estou emocionado porque eu estou diante de respostas de oração. Era algo que eu orava há muito tempo para que Deus trabalhasse na sucessão pastoral dessa igreja. E eu já falo para vocês há muito tempo da sucessão pastoral. E ela jamais está acontecendo da forma que eu esperava, ou que eu imaginava. E está acontecendo de uma forma muito especial, porque está acontecendo de acordo com a vontade plena e soberana de Deus. Então isso emociona o meu coração, a minha alma, e eu creio que também da minha esposa, que tem caminhado comigo durante tantos anos. E chegando já numa fase pré-aposentadoria, aprove a Deus
Deus que viesse o Fábio para cuidar da igreja, e aproximadamente 1 ano e meio atrás nós decidimos oficializar o treinamento dele. Foi algo que eu decidi que o treinamento do Fábio fosse um treinamento da mesma forma que foi o meu. Após alguns cursos, o Fábio esteve na extensão do Seminário Batista Regular de Salvador no ano de 2010, depois no ano de 2018 no Seminário Charles Spurgeon, e agora no ano de 2022 no Seminário Martin Bucer, de São Paulo, esses últimos à distância. E Deus tem trabalhado na vida dele e através da vida dele, e essa igreja tem sido edificada pela vida dele. E o treinamento que ele teve nesse último ano e meio foi um treinamento cuidando da igreja e sendo mentoreado por mim e pelo pastor Heber Cunha, ele de Cambuci, Rio de Janeiro, e eu da Barreiras, e nós periodicamente estávamos juntos em momentos de aconselhamento, de mentoreamento, de orientação, e o Fábio tem cuidado da igreja, e após esse período de 1 ano e meio, nós achamos conveniente e achamos que ele está apto para assumir o ministério pastoral dessa igreja oficialmente, porque extraoficialmente ele já tem assumido há muito tempo. E então louvamos a Deus pelo reconhecimento da igreja, pela direção de Deus e por esse tempo de treinamento. Então hoje nós estamos aqui para esse culto e dará sequência com a pregação e exposição bíblica do pastor Heber Cunha. Pastor Heber é um pastor parceiro, nos conhecemos já há 10 anos aproximadamente, nos conhecemos no mestrado em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, eu daqui, e já temos caminhado uma parceria muito boa. Louvo a Deus por tudo, e ele poderá falar melhor e apresentar a sua esposa, e a igreja já o conhece, mas os que estão nos visitando ainda não o conhecem. Eu agradeço a Deus mais uma vez pelas pessoas que estão aqui presentes, prestigiando esse momento, esse ato da igreja, a família, o Flávio, os pais, e parentes, amigos, pastores de outras igrejas que estão aqui, depois nós teremos o momento da ordenação, onde vocês conhecerão. E vamos proceder com a exposição bíblica. Pastor Heber, por favor, venha aqui. Boa noite, irmãos. Esse ficou muito fraco, mas vou tentar de novo. Olha o tigre ali atrás. Vamos pensar no tigre, né? Primeira vez que eu vi o tigre, eu não precisava de óculos para ler. Hoje eu já preciso, né? Então vou tentar de novo. Boa noite, irmãos. Eu não sei porque na segunda vez é sempre melhor, né, Ney? Sempre melhor. Um prazer rever cada um de vocês. Já tive o privilégio de conhecer outrora, 2015, estive aqui pela primeira vez. Como o tempo passa rápido, né? Depois disso já se foram algumas cirurgias pelo corpo, uma trombose em janeiro, os óculos e os cabelos ainda não estão como o do pastor Jonas, né? Mas já temos fios ficando branco, graças a Deus por isso. Ver a igreja nessa noite, os irmãos, né, sobretudo, um tempo muito bonito, né? Já nem podemos mais cantar. Era uma igreja muito engraçada, que não tinha teto, que não tinha nada, né? Hoje nós já temos, graças a Deus, um tempo muito bonito, graças a Deus por isso. Ver os irmãos aqui também muito bonitos, né, César? Cada um de vocês é um prazer revê-los. O Luiz, quando eu olhei para o Luiz, eu falei assim, cara, é o Jesus do The Chosen. É ele, né? Olha só, com esse cabelo, deu aquela inveja, mas eu não posso deixar o cabelo crescer, porque sou militar, né? Então, nem cabelo nem barba. A gente vai tendo que aparar e lutando com essas dificuldades. Mas de todos aqui, quem eu achei mais bonito nessa noite foi o Fábio. Vem cá, vem cá. Olha só, que elegância, hein? Que coisa chique, que diferença, hein? Era um menino ontem, virou um homem, né? Olha, nós
vamos realizar uma assembleia solene, né? O culto hoje é uma assembleia solene. Pode sentar. Se eu fosse membro da igreja, eu iria propor que o pastor dessa igreja usasse terno todos os cultos. Se eu fosse membro, eu ia propor isso, né? Mas não está mais aqui quem falou, né? Ficou muito bem, parabéns, né? Graças a Deus. Eu acho que a esposa ajudou a escolher o terno, né? Eu acho que deu umas dicas aí. Bom, irmãos, uma alegria enorme estar junto com os irmãos. Na última vez que eu voltei aqui, 2019, né? Antes da pandemia ainda, eu vim com o Lucas, que é o nosso atual vice-presidente do município, e dessa vez eu preferi voltar com a Marília, né? Foi melhor do que o Lucas, né? A Marília já esteve aqui também em 2017, junto com os nossos filhos. Viemos aqui com 3 meninos, hoje temos 2 homens e um menino em casa. Se você olhar aí a minha foto no perfil do WhatsApp, você verá 4 meninos. No ano passado, nós adotamos no coração um jovem que se converteu por amizade com os nossos filhos, e nós fizemos um discipulado de 6 meses com ele morando lá em casa, e a gente tem acompanhado de perto. Eu considero um filho também. Então, eu e a Marília e os 4 rapazes lá em casa, né? Nosso filho biológico mais velho tem 19 anos, pela graça de Deus foi aprovado esse ano no concurso também do Corpo de Bombeiros. A gente espera que ele possa vencer essa etapa do treinamento e ser abençoado aí com a carreira do Corpo de Bombeiros. E depois da minha casa, é a melhor casa que eu encontrei, depois da igreja, claro, né? É a casa do Corpo de Bombeiros, já há 23 anos, servindo ali no Rio de Janeiro. Tem sido um privilégio. Estar aqui com os irmãos essa noite é uma alegria enorme. Eu não vou chorar, né? Não sou tão emotivo como o pastor Jonas, né? Ele chora e eu fico rindo, eu fico feliz. Um chora, outro ri, te equilibra o negócio. Mas era um momento de fato marcante na vida do pastor Jonas, na vida do pastor Fábio, na minha vida também, como colaborador desse trabalho, na vida de todos vocês. É um momento marcante, onde nós estamos felizes, alegres, glorificando a Deus e cheios de alegria, porque vemos que a boa mão do Senhor nos ajudou, nos guiou, nos sustentou até aqui. A igreja que começou a Casa do Tigre, junto com o pastor Jonas, o Ferreira, né? Eu fiquei pensando assim, por que o nome do Fábio não é Tigre? Pastor Tigre ia ficar esquisito, né? Pastor Ferreira fica melhor do que o pastor Tigre. Não fico com inveja não, tá, Tigre? Assim, meu pastor é um tigrão. Não sou mesmo, né? Mas meu pastor é firme, é um Ferreira. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, mas como nós estamos num culto especial, eu vou tentar, né, me esforçar aqui para ter um bom senso de usar um tempo menor nessa noite, e queria desde já convidar você que não é membro de uma outra igreja, eu sei que tem pastores aqui, irmãos de outras igrejas, que estarão amanhã nas suas igrejas, mas você que é membro dessa igreja, ou que nos visita, que não tem uma outra igreja para frequentar amanhã, eu gostaria que você viesse amanhã, porque amanhã eu vou expor a palavra de Deus com um tempo melhor para fazer isso aqui, e eu quero falar amanhã sobre o segredo do viver, o segredo do viver. Então, os irmãos já ficam aí alinhados para amanhã, né? Já dá para repetir alguma dessas músicas aí, para nós amanhã falarmos sobre o segredo do viver. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos específicos, e depois eu vou fazer uma breve meditação na segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas eu quero que você abra, por favor, em Jeremias, capítulo 3, verso 15. Jeremias, capítulo 3, verso 15. Essa Bíblia aqui, o pastor Jonas deve ter apresentado à igreja. Essa aqui está na minha mão, aqui, na versão NVT, é uma edição especial de Bombeiros. Ela foi produzida, né, pela editora Ministérios Pão Diário, e tem aqui fruto do meu trabalho do pastor Jonas. Existe uma edição especial do Bombeiro e uma edição especial do policial militar. E eu trouxe essa Bíblia porque ela é um marco também
também é um dos muitos frutos da minha amizade com o pastor Jonas. Nossa amizade nasceu em 2014, ali em São Paulo, e tem gerado bons frutos, né? Nós nos relacionamos como irmãos, às vezes como pai e filho, às vezes como irmão mais velho, muitas vezes, né? Uma amizade que vem crescendo, e é muito bacana observar essa trajetória, Jonatas, e ver quantos frutos Deus nos deu a você, deu a mim, fruto dessa amizade que tem sido cultivada nos princípios do Evangelho para a glória de Deus. Nós já publicamos 2 livros, temos aí 2 Bíblias com nosso trabalho também de conclusão do mestrado. Essa igreja, tudo que está acontecendo aqui hoje, também é fruto da nossa amizade, e eu louvo a Deus por tudo isso. Jeremias 3,15 é um texto muito conhecido. Quero que os irmãos abram. Se você tiver uma caneta, seria bom você marcar esse versículo, onde o Senhor diz, no livro do profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quando Deus disse essas palavras ao profeta Jeremias, e este disse essas palavras ao povo, era um momento muito difícil, em que os pastores não eram pastores da igreja, mas basicamente ele estava se referindo aqui aos ministérios nacionais de profeta, sacerdote e rei. Eram os líderes da nação de Israel que pastoreavam o povo. E nos dias de Jeremias, o povo estava sendo destruído, né? Foi destruído, porque se afastou de Deus. Mas o Senhor deixou essa promessa de consolação. Pastores que o Senhor dá, apacentam o povo de Deus com conhecimento e inteligência. E agora, por favor, vamos fazer aquele exercício, né, de crente. Vamos voltar a abrir a Bíblia no livro de Efésios agora, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, uma carta eclesiológica, cristocêntrica, uma carta que apresenta para nós a doutrina da eleição, e o apóstolo Paulo aqui mostra a maravilha da igreja. E no capítulo 4 de Efésios, também quero ler com os irmãos do verso 11 ao verso 16. Capítulo 4 de Efésios, verso 11 ao verso 16, que diz assim: e Ele mesmo, está se referindo ao Senhor Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Uma nota aqui para eu continuar a leitura: pastores são dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Continuando, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua
edificação em amor. Esse texto nos fala também da importância do pastor para a vida da igreja. A importância do pastor para a vida da igreja. O termo pastor é um termo que remete àquela função da agricultura, mas que tem uma conotação muito peculiar, né? A figura mais próxima de um pastor bíblico é o próprio Senhor Jesus, já anunciado no Salmo, né, de forma profética, quando Davi diz no Salmo 23, quem sabe diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele ainda diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O Senhor guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Davi diz, lembrando dos desafios que ele enfrentava como um pastor de ovelhas, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente o câncer, a trombose, não temerei mal algum. Por quê, irmãos? Porque o Senhor está comigo. Ele fala como pastor: a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa para mim. Às vezes tem bolo, né? Às vezes não é só o bolo, mas Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ele é quem unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, a porção mais honrada daquele banquete que é minha. O meu cálice transborda. E Davi diz algo que nós devemos abraçar para a nossa vida no Salmo 23: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. O termo seguir aqui tem o peso de perseguir. É como a sombra que não nos deixa. A bondade e a misericórdia, a recheia do Senhor, nos perseguirão todos os dias. Até quando, irmãos? Até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu estar conosco. E Davi diz: na certeza que habitarei na casa do Senhor para sempre. O pastor é como um pai para a igreja. Ele ama, ele cuida, ele ensina, ele instrui, ele disciplina. Ele precisa ser o modelo da igreja. Ensinar muito mais com o seu exemplo de vida, de piedade. Por isso Paulo orienta a igreja por meio da sua carta a Timóteo, dizendo que os pastores deveriam ser hospitaleiros, para que quando os irmãos fossem à casa do pastor, pudessem observar a maneira como ele governa a sua própria casa. Porque alguém que não lida bem com a sua esposa, com os seus filhos, quem não faz da sua casa, a sua igreja, não é digno de cuidar da igreja do Senhor. Então Fábio tem um grande desafio. Ele está debaixo da graça do Senhor, mas é chamado para ser alguém que vai pastorear vocês, não por força, não por violência, mas de boa vontade, com alegria, como exemplo para os fiéis. Porque fazendo assim, os pastores, bem como todos os servos fiéis, receberão das mãos do Senhor a suprema, a inacessível coroa de glória. Parabéns à Igreja Batista da Família. Parabéns a cada um de vocês, Ferreira, Tigre, os irmãos fundadores, eu sei que não foram só os dois, a cada um que chegou depois, aqueles que estão aqui até hoje, aqueles que estão pensando ainda, não sei se eu vou, não sei se eu fico, né? Mas agora eu preciso ir, porque a igreja está dando um passo à frente, ela está avançando. Parabéns, irmãos, parabéns, Fábio, porque aquele que aspira no episcopado, uma excelente obra deseja, almeja. Parabéns, pastor Jonatas, por encerrar um ciclo tão importante na sua carreira. E hoje, sim, talvez, mais próximo de nós dizermos assim: pastor
pastor Jonatas é um pastor reformado no ministério, né? Pelo menos está se aproximando disso. Irmãos, eu vou terminar lendo aqui segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero olhar para essa carta. Tem uma mensagem que eu preguei nesse texto, está lá no nosso canal da Segunda Igreja Batista Produzido no YouTube. É uma das mensagens mais acessadas, imagino eu, pelo tema da mensagem, né? 2 Timóteo 4, do 1 a 8, o tema da mensagem é pregue a palavra. Meu desafio aqui é abordar esse texto com os irmãos de 10 a 15 minutos, não vou passar disso. Pregue a palavra. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 8. Eu gostaria que você ficasse de pé, para nós termos esse momento mais solene na leitura desse texto. A última vez que eu preguei esse texto, eu levei quase uma hora, né? O meu desafio é enorme aqui, mas eu vou passar por ele. Deus há de me ajudar. 2 Timóteo 4, do 1 a 8. Pregue a palavra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Os irmãos podem se assentar. O pano de fundo desse texto pode ser bem entendido pelos irmãos nesse último filme lançado não há muito tempo, né, sobre a vida de Paulo, o apóstolo. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Você vai ter uma ideia do que está acontecendo no pano de fundo histórico do texto que eu acabei de ler. Paulo está preso, ele sabe que vai enfrentar a morte, o tempo da sua partida está próximo, e ele teme que Timóteo venha desanimar na carreira por conta dos desafios que Timóteo estava enfrentando, e Paulo sabe que os desafios serão ainda maiores, né? A coisa vai ficar pior. Nós costumamos pensar que Paulo está passando o bastão da fé, como numa corrida de revezamento. Alguém que já completou a carreira precisa dar continuidade a essa prova para que alcance a coroa, e a equipe, né, o próximo corredor, precisa pegar o bastão e correr também. Então Paulo correu e está passando o bastão da fé para que Timóteo corra com perseverança a carreira que está proposta. Paulo está preso, nós acreditamos não na sua prisão privilegiada, como vemos no final do livro de Atos, onde Paulo estava numa casa alugada e recebia cuidado dos irmãos, mas é bem provável, pelo menos há um consenso entre a maioria dos comentaristas, que Paulo está preso como um criminoso político. Por isso muitos crentes estão abandonando Paulo, não querem ter mais nem o contato de Paulo no WhatsApp, né, porque poderiam ser acusados pelo STF de conspiração, né? Então quem era amigo de Paulo estava colocando a cabeça a risco, né, sob o risco da espada. Então Paulo está ali sofrendo, mas ele precisa ver um jovem chamado Timóteo, que ele deixara na região da Ásia Menor, na igreja de Éfeso, para cuidar daquela igreja. A Timóteo já fora deixado ali, a carta aos Efésios, nós conhecemos um pouco do que aconteceu naquela igreja.
na primeira carta nós conhecemos também mais informações a esse respeito. Timóteo, por sua vez, é um jovem pastor, um menino que muito cedo foi levado com Paulo como um auxiliar de ministério, né? Porque dava bom testemunho. Eu fiquei pensando, como a igreja identificou a fé de Timóteo, porque Paulo pregou na região de Timóteo, na cidade de Listra, né? E quando Paulo volta, a igreja diz: Paulo, tem um menino aí, joia. E detalhe, o pai dele não é crente, a vovó é firme aqui na igreja, a mamãe também. O pai não é crente, mas o menino é joia. Paulo conheceu Timóteo e falou assim: meu filho, eu preciso que você me acompanhe. E Timóteo deixou tudo, foi seguir Paulo, e agora, depois de anos de caminhada ao lado do apóstolo Paulo, ele está recebendo a responsabilidade de trabalhar a continuidade da carreira da fé. O conselho que Paulo dá a Timóteo nessa última carta, essa é, sem sombra de dúvidas, as últimas palavras de Paulo. Paulo está se despedindo dos irmãos da igreja de Timóteo. Ele sabe que ele vai morrer, né? E como eu disse, o filme Paulo o Apóstolo é uma cena marcante, onde ele é levado para ser decapitado, e ali o carrasco levanta a espada e desce a espada sobre a cabeça de Paulo. E quando a gente acha que vai ver o sangue esvaindo e a cabeça rolando, aquela cena fica escura, e Paulo no filme já aparece no céu, os irmãos recebendo ele, e fica ainda mais interessante quando ele olha para o horizonte e aquela luz brilhante dá-nos a entender que Paulo vai encontrar o Senhor Jesus, recebendo no céu. Paulo fala sobre isso nessa carta, motivando Timóteo no capítulo 1 a lembrar que a sua fé é genuína, que ele tem um espírito que é poderoso, não é de covardia nem de medo, mas é de amor, de equilíbrio, de poder. Timóteo precisa guardar a sã doutrina como o apóstolo Paulo guardou. No capítulo 2, o encorajamento é para que Timóteo sirva fielmente como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. No capítulo 3, Paulo faz uma previsão, dizendo que os últimos dias seriam terríveis. Capítulo 3 de 2 Timóteo descreve um quadro que parece muito com os nossos dias, onde os homens seriam egoístas, briguentos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, que estariam na igreja, mas seriam corruptos internamente. E aí há um contraste, entre os falsos mestres e aqueles que servem a Jesus de fato. Paulo se colocando como exemplo, dizendo ainda no capítulo 3: tu, porém, permanece naquilo que aprendeu, porque desde a infância conhece as Sagradas Escrituras que podem te fazer sábio para a salvação. Você recebeu isso da sua avó, da sua mãe. E aí chegamos no capítulo 4 e Paulo é enfático ao dizer a Timóteo: pregue a palavra. Ele apresenta aqui, irmãos, só quero que você acompanhe, por gentileza, 6 motivos para Timóteo pregar a palavra em tempos difíceis, depois da partida de Paulo, naqueles dias e posteriormente. Pregue a palavra. Por que devemos pregar a palavra? Porque o julgamento final é uma realidade que não podemos negar. Então Paulo diz, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Os ímpios podem dizer: Deus não existe, mas eles enfrentarão o juízo de Deus. Os falsos crentes podem brincar na igreja, como crentes, Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo, mas eles enfrentarão o juízo de Deus. Até nós, crentes em Jesus, debaixo da graça, compareceremos perante o tribunal de Cristo, pensando, é claro, em receber o nosso galardão gracioso, mas todos serão julgados, vivos e mortos. Vivos e mortos. Prega a palavra, porque todos serão julgados. A realidade do julgamento final é uma grande motivação para pregarmos a palavra. A segunda motivação, no verso 2, por que pregar a palavra? Porque a palavra de Deus é suficiente, ela é dinâmica, ela é viva. Nós não precisamos de humanismo, nós não precisamos de filosofias vãs, não precisamos de psicologia, nós precisamos da palavra. É a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, por meio da qual o mundo foi criado, por meio da qual
nós recebemos a salvação pela graça, por meio da palavra. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos o quanto a palavra de Deus é poderosa, ela é boa, perfeita, agradável, ela vale mais do que o ouro. O ouro puro de Ofir não é nada diante da palavra de Deus. Ela é rica, ela é abundante, ela nos dá tesouros na terra e tesouros eternos. Essa é a palavra de Deus, que deve ser pregada, porque é suficiente a tempo e fora de tempo. Ela serve para repreender, corrigir, exortar com paciência e com doutrina. Terceiro motivo, porque devemos pregar a palavra de Deus, por causa da necessidade dos últimos dias. Os nossos dias, vivemos dias tão difíceis que todos, a igreja, o mundo, todo homem precisa ouvir a palavra de Deus, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu fico com a impressão que Paulo estava assim, sabe, muito inspirado aqui, e acertou em cheio, né? Esses são tempos em que os homens não suportam a sã doutrina. Quantas pessoas deixam igrejas bíblicas porque o pastor está pregando sã doutrina? Eu não concordo com isso. A igreja disciplina é mais fácil, lá tem uma teologia mais leve, um evangelho mais leve. Os homens não suportam a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntam mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Nesses dias difíceis, em que os homens se voltam para os mitos, para as fábulas, para os falsos mestres, o que o pastor, o que a igreja precisa fazer? Pregar a palavra. Quarto motivo, por que devemos pregar a palavra? Verso 5, porque assim cumpriremos fielmente o nosso ministério. Você, porém, seja sóbrio, Timóteo, nesses dias maus, difíceis, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quinto motivo, por que devemos pregar a palavra? Porque assim será possível terminar bem. Pastor Fábio está começando, Pastor Jonatas está terminando. Que desafio! Que desafio é para um pastor terminar bem. Quantos pastores você conhece, depois de anos no ministério, foram levados pela tentação, deixaram o casamento, deixaram a igreja, deixaram a família, se corromperam, se tornaram adúlteros, envergonharam o evangelho, começaram bem, mas terminaram mal. Quem prega a palavra tem a garantia de terminar bem. Paulo diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Louvado seja Deus. Sexto e último motivo, por que nós devemos pregar a palavra? Por causa da recompensa prometida. Verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Você observar, o verso 1 começa com julgamento, e o verso 8 termina com julgamento. No dia do juízo final, aqueles que permanecerem na sã doutrina, guardando-a na sua vida, pregando a sã doutrina, a palavra, esses, assim como Paulo, receberão a coroa da vida. Ai, gloriosa salvação que está proposta para todos nós. Algumas aplicações pontuais. A igreja, o pastor, todos nós, todos vocês que nos ouvem aqui, nós temos uma extrema necessidade de conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Os 66 livros que a Bíblia tem, a grande história da Bíblia, a sua linha, a sua meta narrativa, o ponto mais alto da história, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra. Se esforce, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ouça os sermões, faça anotações, compreenda o texto, faça perguntas, coloque em prática. Segunda aplicação, nós precisamos conhecer, mas também precisamos guardar, obedecer, tê-la na mais alta estima. Nós precisamos ter a palavra de Deus como nosso alimento diário. Terceira aplicação, pregue a palavra, pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra tem poder
poder de trazer mortos à vida. Ela salva o mais terrível pecador. Essa palavra salvou um ladrão que estava morrendo numa cruz. Ele foi salvo pelo Evangelho, pelo poder da palavra. Repreenda, corrija, exorte, a tempo e fora de tempo. Quarta aplicação: trabalhe duro. Todos vocês trabalhem duro para cumprir fielmente o seu ministério. Qual foi o ministério que Deus confiou a você? Ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, mestres, doutores. Quantos dons o Espírito Santo tem repartido à igreja? Qual é o seu ministério? Cumpra o seu ministério. A quinta e última aplicação: acima de tudo, gostaria que os irmãos guardassem essa aplicação. Ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados e nos trouxe graciosamente a vida eterna. Jesus é aquele que nos sustenta nas horas mais difíceis. É possível que Paulo já tenha pensado em desistir, talvez ainda não, mas é possível que Jonas tenha pensado em desistir algumas vezes. Mas quem sustentou cada um de nós, eu e você, até aqui, foi o Senhor Jesus. Ele nos tirou da perdição, nos trouxe para o seu reino de luz. Quando a gente escorrega, Ele nos levanta. Quando a gente cai, Ele nos levanta. Ele é poderoso para nos sustentar. É a Ele que nós devemos amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Eu sinceramente não sei se eu voltarei a Barreiras. O pastor João está falando que vai embora de Barreiras. Eu só volto para a casa dele, né? Toda vez que eu venho aqui, eu vou para a casa do João. Eu não sei se eu voltarei aqui, mas eu quero, em nome de Jesus, quando chegar no céu, naquele dia de glória, comer um negócio com você lá naquele céu, moço, né? A picanha nós comemos hoje, mas lá no céu vai ter um negócio bom para nós comermos também. Depois o Pablo explica isso aí para vocês, né? Mas nós vamos comer no céu. E eu quero ver vocês no céu, mesmo que eu não os veja mais nessa terra. Eu quero encontrar os irmãos lá no céu. Quero que alguns de vocês me procurem o céu. Pastor Edson está aqui. Até achei que você não viria, né? Como Deus é bom, né? Não vai dar nada. Eu também achei que você não viria, mas Deus trouxe a gente de graça, pela graça. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando. Pastor João. A pastora está pedindo para eu chamar o Fábio. Esse é um presente da Segunda Igreja Batista em Camusim, uma Bíblia, né? Tem uma dedicatória da igreja assinada pelo nosso corpo de líderes, tá bom? Essa é uma maneira de dizer que nós estamos juntos, em oração, desejosos. O pastor Jonas comentou aqui, né, do tempo de treinamento, e assim, nós somos muito rigorosos, né? Mas pela graça de Deus, o Fábio está aprovado, ele está apto para pastorear essa igreja. Parabéns, tá? Pastor Éder, gostaria de falar algo da nossa sequência. Eu não tenho nada contra o exame doutrinário que as igrejas procedem por aí, diversas igrejas batistas inclusive, mas a forma como nós fizemos o treinamento do Fábio foi 1 ano e meio, todo mês tinha um exame doutrinário. Todo mês, algumas coisas eram colocadas para ele, perguntas eram feitas, ele dava retorno. E o que é que você acha disso? O que você acha daquilo? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição bíblica? Fora isso, o acompanhamento que tem ocorrido. E dentro da exposição que o pastor Eber falou, fez a minha aplicação para a igreja. Às quinta-feiras, toda quinta-feira, o pastor Fábio está ensinando a Bíblia aqui. Quem tem vindo tem sido extremamente abençoado. Eu tenho vindo, eu particularmente, falei ontem para ele, tenho sido edificado pela palavra que Deus tem te capacitado a ensinar para a igreja, eu tenho sido edificado. Então fica um desafio, nas quintas-feiras, venha aprender da Bíblia. Sente aqui uma aula, 1h10, 1h15,
onde a Bíblia é ensinada. E o Fábio está atualmente falando sobre Deus. E eu muitas vezes estou aí sentado ouvindo a aula e eu fico pensando, e já comentei com os que frequentam, aqueles que não vêm, quando é que eles vão aprender isso? E eu olho para todos vocês aqui e me preocupo com cada um de vocês, porque a Bíblia está sendo ensinada e vocês não estão aprendendo porque vocês não querem. Fábio tem se dedicado, eu louvo a Deus pela dedicação dele. Nós vamos dar prosseguimento. Tem alguns pastores presentes e talvez eu não identifique mais. Eu vou convidar para dar prosseguimento na cerimônia de ordenação pastor Nelson Magalhães, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, Barreiras. Até agradecer o convite. Alguns pastores não vieram porque tinham responsabilidades no dia de hoje, mas o pastor Nelson está aqui, um amigo de uma longa caminhada, e eu fico muito grato pela presença dele e pelo apoio nesse momento. Pastor Nelson. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Acredito que hoje é uma noite de festa da igreja. É ao mesmo tempo uma lágrima que escorre, partida de um, a chegada de outro. Acho que faz parte da nossa caminhada. Isso é gostoso, aprender a conviver com ambas as experiências. Esse é o maior desafio nosso. Eu aqui, nas nossas reuniões, na nossa igreja, quando a gente faz a ordenação de pastores, a gente primeiro traz uma palavra de exortação para o pastor. Mas eu acho que vocês já ouviram bastante aqui, entendeu? Eu acho que os textos que foram lidos aqui, eles falam bem diretamente com vocês. Quando o pastor Jonas abriu, em 1 Pedro, capítulo 5, ele já te deu uma orientação de como você deve proceder com a igreja e como deve ser o seu pastorado. Quando o pastor Heber falou aqui sobre aquele texto, ele estava falando diretamente para o pastor. Por isso que eu não vou mais pesar mais o negócio com você. Eu vou aqui pesar sobre vocês, a igreja. E aí, eu quero abrir lá em Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo 13, eu quero ler o versículo 7 e o versículo 17. O versículo 7 ele vai dizer assim, Hebreus 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e consideraram atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Primeira coisa, vocês que foram pastoreados pelo pastor Jonas, olhem para a vida dele. Vocês já pararam para procurar imitá-lo? Já procuraram olhar para o exemplo dele? Já procuraram, de uma certa forma, manter a conduta de vida sua, observando para a conduta de vida do seu pastor? É a primeira exortação de Hebreus, é isso. Olhe para os seus guias. Olhe como eles têm cuidado de vocês. Eu vi aqui o pastor Jonas olhando, olha, quinta-feira vocês estão perdendo e tudo, porque o coração do pastor é essa preocupação. Aquilo que foi ensinado aqui, você não esteve aqui, você perdeu. E quando eu lembro desse negócio de perder, vocês conhecem a história de Tomé? Tomé, quem não conhece a história de Tomé? Tomé é aquele sujeito que chegou e disse assim, quando os discípulos dizem, Jesus ressuscitou. Eu não acredito, eu só acredito se eu tocar lá, se eu botar a mão lá. Você já parou para analisar o texto? Passado 8 dias, quando eles se reuniram de novo, quem estava lá? Tomé. Dessa vez Tomé estava lá. Por que Jesus não apareceu no meio desse
saboreou a alegria de ver Jesus ressuscitado. Por isso que o pastor se preocupa com você na quinta-feira, porque ele sabe que aquele ensino que foi ministrado ali pode ser transformador na sua vida. Mas vamos lá, tem mais alguma coisinha de Hebreus aqui. Ele diz assim: tem algumas ovelhas que fazem a gente, né? Faz a gente sofrer um pouquinho mais, né? Hebreus 13 diz assim: aqui vem uma palavrinha para vocês, meus queridos. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a os outros. A partir de agora, queridos, vocês assumem o compromisso de obediência ao novo pastor. Vocês assumem o compromisso de serem submissos a eles. Mas o que eu acho fantástico aqui é, por quê? Às vezes vocês pensam que a gente sofre, a gente sai daqui e vai dormir tranquilo. A nossa cabeça pensa em você que está sofrendo, você que está sentindo, nossa cabeça está lá: Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. A nossa cabeça não para. Porque é exatamente isso. Por que vocês têm que ser obedientes e submissos? Porque eles velam por vossas vidas, velam por vossas almas. E a minha oração nessa noite é que vocês sejam ovelhas. Não façam o Fábio gemer. Não façam o Fábio gemer, Senhor. Mas que sejam parceiros, que sejam amigos, irmãos, que caminhem junto com eles, ajude ele no ministério, e que ele possa ser uma bênção na sua vida, e vocês também possam ser uma bênção. A partir de agora, provavelmente, ele vai ganhar um título. Todo mundo vai começar a chamá-lo de pastor Fábio. E esse é o problema quando a gente recebe o título, porque as pessoas só conhecem o título e deixam de saber quem é a pessoa. O título não sofre quem sofre a pessoa. O título não geme quem geme a pessoa. O título não desce lágrimas, quem desce lágrimas é a pessoa. Por isso, recebam ele como pastor, se submetam a ele, obedeçam a ele, mas não esqueçam que ele continua sendo um homem com as mesmas fraquezas, as mesmas limitações, tendo as mesmas dificuldades como você. Por isso, não seja alguém que gere dores dele, seja pessoas, sejam irmãos, sejam ovelhas que gerem alegria e satisfação na vida do pastor. Fábio, eu vou fazer o procedimento nosso, viu, meu? Eu quero convidá-lo aqui, quero que você se ajoelhe. Eu quero chamar todos os pastores que se encontram aqui presentes. Quero convidá-los a impor suas mãos. Nós vamos nesse momento orar. Porque Chamar o irmão Ferreira e Tigre para estar aqui, que são fundadores dessa igreja. Vieram da Vitória da Conquista hoje de manhã e estão aqui conosco para esse momento tão especial. eu gostaria de convidá-los para que vocês colocassem suas mãos sobre a vida do Fábio. Pai querido, nós te agradecemos porque aprove o Senhor, que morreu através do seu Filho, que entregou a vida dele na cruz no nosso lugar. Aprove o Senhor escolher homens, capacitar esses homens para que possam aconselhar, possam ensinar, exortar a tua igreja. Somos gratos porque o Senhor escolheu homens assim. E somos gratos porque o Senhor tem capacitado esses homens para esse exercício. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, rogando pela vida do Fábio, que o Senhor o colocou nesse ministério,
Rogamos ao Senhor que traga a ele a sabedoria, o discernimento, porque muitas serão as situações em que ele precisará disso. Rogamos ao Senhor que visite o seu coração, mantenha nele cada vez mais a disposição e a preocupação com a tua palavra, o zelo de transmitir o que o Senhor dá a ele, o zelo de transmitir a mensagem que recebeu através da tua palavra. Deus mantenha o seu coração fiel, que ele seja irrepreensível na conduta, irrepreensível na sua casa, irrepreensível, ó Deus, em todas as suas áreas da vida. Dê a ele, ó Deus, a capacidade de continuar servindo e amando o Senhor. Ó Deus, nós oramos assim, Senhor, rogando ao Senhor que seja abençoado a sua vida. E nesse momento, Pai, nós queremos consagrar esta vida diante do Senhor e rogar que o teu Espírito continue usando o teu servo. Ó Deus, nós nos consagramos e nós, nesse momento, nós estamos, ó Deus, dando e colocando sobre ele a autoridade, ó Deus, de ser o pastor desta comunidade. Deus, nós colocamos diante do Senhor, rogamos isso no nome de Jesus, e para a glória dele é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos um hábito, um costume na nossa igreja de dizer assim: meu irmão, receba essa destra do companheirismo, da comunhão, da parceria dessa caminhada do ministério. A mesma coisa rola a todos os pastores. Eu agradeço os pastores aqui presentes, os fundadores, agradeço a todos a presença. Tivemos outros pastores convidados, mas infelizmente alguns tinham compromissos, não puderam vir, né? Mas os demais, os que puderam, estão aqui. O pastor João Frade, da Assembleia de Deus, já foi membro dessa igreja, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. E todos os demais. Tinham mais pastores que viriam, teve um que estava num compromisso para mim que ia fazer o possível de vir e não chegou. Mas os que o Senhor quis que estivessem aqui, graças a ele, chegaram. Agradeço ao pastor Nelson pelo apoio na ordenação dele, na consagração aqui no momento. O pastor Heber, que veio de tão longe, a Maria, que vieram ontem, do Rio de Janeiro, chegaram aqui em São conosco. Amanhã estaremos aqui dando continuidade. Eu quero convidar o Fábio, o pastor Fábio, para uma oração de encerramento e a bênção apostólica, e nós depois teremos a leitura da ata solene, ok? Então continuem conosco. Bom, boa noite a todos, agradeço a presença de todos, fico muito feliz com todos que estão aqui. Eu gostaria de chorar nesse momento, mas o que eu tinha para chorar eu suei, então infelizmente não vai dar. Eu só queria dizer que o pastor Heber, em algum momento que ele citou a possibilidade de em algum momento eu me arrepender ou desistir do ministério. E eu lembro que nessa Paulo, sobre Timóteo, diz que Timóteo, você será traído, muitos te deixarão, e isso pode fazer você querer desistir, mas permaneça. E por um momento eu pensei em desistir, quando eu fui traído por um pastor que se dizia amigo meu, e veio aqui na frente, propôs para a igreja que eu pregasse de terno. Que absurdo. Ainda bem que eu conheço muito bem a minha igreja, sei que vocês são misericordiosos, isso não vai acontecer, graças a Deus por isso. Mas vamos orar nesse tempo, em nome de Deus, por tudo isso. Queria dizer também assim que eu não me orgulho em nada
de ser pastor, porque eu sei que não é nenhum mérito meu, não é nem algo que eu tenha em mim que me permite esse tempo. Mas ao mesmo tempo eu me alegro muito em Cristo, em Deus, que me permite esse privilégio. Eu me entendo muito como um privilégio poder anunciar a palavra de Deus, poder acompanhar vidas, poder investir naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, e a única coisa que tem valor eterno, que são almas. Então assim, a minha alegria é esse privilégio que o Senhor me dá, que eu possa, com a graça dele, acompanhar esse igreja, fazendo o melhor serviço possível para o Senhor, para o Rei dos Reis. Vamos orar nesse tempo? A igreja fica em pé. Pai amado, Deus querido, meu Senhor, te agradeço, Senhor, por essa igreja, te agradeço pelo projeto de igreja, Senhor. Sabemos que vem do Senhor, das mãos do Senhor, o Senhor mantém, o Senhor direciona, e o Senhor faz como bem quer, e é maravilhoso, Pai, a forma como o Senhor faz. Agradeço por cada irmão aqui presente, Senhor, pastores, amigos, familiares, que o Senhor abençoe essas vidas, dando a eles o privilégio de permanecerem em teus caminhos, caminhando para a vida eterna. E aqueles que não têm como Salvador, Pai, que o Senhor alcance, que a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, nos chame para a tua graça, Senhor. E assim possamos juntos caminhar para os céus, louvando o Senhor, honrando o teu grande e sagrado nome, Pai. Preserve-nos os teus bons caminhos, Pai, na tua graça. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Podem sentar. Eu quero convidar o secretário para a leitura da ata solene. Boa noite a todos. Vamos à leitura. Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 19 horas e 30 minutos, no templo da Igreja Batista da Família, situado na Rua das Acácias, número 969, bairro Jardim Vitória, da cidade de Barreiras, Bahia, reúne-se toda a igreja em assembleia solene para proceder à cerimônia de ordenação ao sagrado ministério da palavra do irmão Fábio de Souza Ferreira. A cerimônia teve início com uma oração e período de louvores a Deus. Em seguida, o pastor da Igreja Batista da Família, Jonatas de Lima, presidente da igreja, lê o texto de 1 Pedro de 5, de 1 a 4, e comunica os motivos da cerimônia, com base no artigo 30 do Estatuto da Igreja, destacando a dedicação e o crescimento do referido obreiro no cumprimento do período probatório. O pastor Heber Gonçalves Cunha é convidado a transmitir a mensagem da noite. Ato contínuo procede-se à leitura e exposição do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8. Após a mensagem, o irmão Fábio de Souza Ferreira é convidado à frente para um momento de ordenação, conduzido pelo pastor Nelson Magalhães, da Igreja Batista, ou Igreja Presbiteriana do Brasil, em Barreiras, Bahia. Em seguida, o candidato ajoelha-se para receber a imposição de mãos dos pastores presentes. Após a oração, o presidente declara o ordenado a pastor da Igreja Batista da Família. Tudo segundo a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, o novo pastor expressa sua gratidão a Deus e aos irmãos presentes pelo reconhecimento e aprovação do seu testemunho cristão. O pastor Fábio ora pelo encerramento do culto e invoca a bênção apostólica sobre a igreja. Não havendo nada mais a tratar, às 21 horas e 15 minutos, encerra-se a cerimônia. Eu, Pedro Emílio Custódio Marques, primeiro secretário,
lavrei esta ata que vai assinada pelo presidente e por mim. Esse é o último ato que eu presido a igreja, né? O pastor Fábio já vem cuidando e vai continuar dando prosseguimento às atividades da igreja. Isso será oficializado, a questão da posse dele, após a nossa ata bienal, no final desse ano, onde ele apresentará a nova diretoria e onde serão aprovados, e eu prossigo para um outro ministério que estou desenvolvendo, que a igreja já tem conhecimento e tomará mais, saberão os detalhes com a sequência dos tempos. Ok? Para encerrarmos, eu quero convidar o pastor Fábio e a sua esposa, Té, e aí eu quero convidar o pastor Éder para orar pelo casal, o novo casal pastoral. Por favor, aí estaremos encerrando. Após teremos uma recepção, um bolo e salgadinhos. Gostaríamos que vocês acompanhassem as orientações. Quem vai orientar essa parte, por favor, fique pronto para vir aqui, tá bom? Se não tiver ninguém para orientar como a gente vai comer o bolo, eu posso ajudar também. Pedir a minha esposa e a irmã Helena que vem aqui, por favor. Marília, Helena vai ficar ao lado do pastor Jonas. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos fazer essa oração de encerramento, agradecendo a Deus por esse tempo. Após a oração, vocês podem comer o bolo. Nós vamos fazer foto, sabe? Estenda as mãos para cá, por gentileza. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite festiva, por tua presença que tanto nos alegra nessa noite. O Senhor está entre nós. E nós nos sentimos honrados, alegres por tua graça, por tua presença aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão presente, cada pastor, cada irmão, cada membro da família do Fábio, Senhor. Nossos convidados que deixaram suas casas estão aqui, Deus, com alegria, lembrando que tudo o que temos vem das mãos do Senhor. Nós queremos dizer muito obrigado. Abençoe o pastor Fábio, sua esposa, sua família, sua filhinha. Ele continue, ó Deus, seguindo o caminho do Senhor e pregando a tua palavra. Senhor, abençoe o pastor Jonas e a irmã Eliana. Eles ainda, Senhor, estão servindo essa igreja. Abençoe o projeto Bíblia na Estrada, que nós temos orado e investido nesse projeto missionário, e que Jonatas seja um instrumento do Senhor junto com a sua esposa, onde quer que o Senhor leve. Senhor, obrigado pela vida de Sara, da sua família que está conosco nessa noite. Estamos alegres, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, nos abençoado. Que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.